Olá, você que mais uma vez está sintonizado conosco nesta manhã de sábado. Estamos aqui para estudar mais um pouco a palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo para estudar a palavra, estudar aquilo que nós temos hoje mais uma vez diante de nós, o texto de Efésios. Mais um pouquinho de Efésios, você que está sintonizado, você que está através do aplicativo, através também do Deezer, através do site pensenisso.webradiosite.com, através do radios.net. Muito bem-vindo a você que está agora ao vivo comigo, pessoas chegando através da nossa live também no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Aproveite você que vai chegando, já vai compartilhando para juntos iniciarmos o estudo interativo na Bíblia Sagrada no dia de hoje em mais um Café Teológico. Já cumprimento aqueles que estão conosco nesta manhã também sintonizado em nossa cidade, bem como também lá em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Um abraço a Fabiana Bus, que sempre está conosco. Aqueles que estão chegando, já vão deixando seu comentário aí para atrairmos mais pessoas e vamos também juntos fazer com que mais e mais pessoas cresça conosco no conhecimento desta palavra que hoje mais uma vez vos trago. Nós temos hoje o texto de Efésios, seguindo o livro de Efésios para estudar. E o texto de Efésios hoje é Efésios 1, versículos 15 até 23, a oração de agradecimento que Paulo faz em favor desta igreja. Roberta Siffert dizendo bom dia a você também, que bom estar junto conosco. Pega a sua Bíblia. Já pegou? Senta aí, tira esse tempo para você que está tomando seu chimarrão nesta manhã, muitos aqui do Sul assim o fazem, apreciando um chimarrão, estudando a palavra de Deus. Você precisa tirar esse tempo, parar para estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui com o meu café preparado, se é um café teológico, o café tem que estar sempre em uma mão e a Bíblia em outra, e vamos juntos então, fazendo esse casamento perfeito, café e estudo na palavra desta manhã. Você jovem que nos assiste, você que nos ouve, você que está posteriormente também sintonizado conosco, muito bem-vindo, especialmente os jovens do nosso distrito aqui que estão estudando o livro de Efésios, preparando-se para o seu congresso cultural agora em abril, para o teste de eficiência bíblica. Vamos ver se eles estão eficientes mesmo nesse conteúdo que estamos aqui compartilhando semanalmente para todos vocês. Você que nos assiste posteriormente, seja aqui mesmo no Facebook, depois no YouTube ou no Instagram, continue conosco, você não vai se arrepender, vai crescer juntamente conosco. Taula Kunzmann, bom dia Vanderleia Matias também. E estamos mais uma vez sintonizados. Nara Beatriz, bom dia a todos. Bom dia também a você, Nara. Que bom que estamos mais uma vez tendo esta oportunidade para o estudo na palavra do Senhor. Aproveite e compartilhe com os seus. Pega lá, quando que eu tomo aqui o meu café, você vai compartilhando, porque é importante que nós também possamos lembrar que a nossa missão como igreja é testemunhar. E não somente testemunhar em palavras, mas quando você clica, a gente estuda muito sobre a nossa voz digital, quando você compartilha, também testemunha aquilo que você crê. Então, não perca tempo, aproveite este momento também para compartilhamento desta palavra, nesta manhã bonita de sábado, ao vivo aqui, quem está conosco. Aqueles que estão na reprise, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja estudando a palavra do Senhor. A pergunta que eu faço, você assistiu, já teve a oportunidade de também assistir da semana passada, está lá no canal da Pense Nisso, está lá no Instagram da Pense Nisso Teológica. Você pode também rever, assistir, porque faz parte de um todo. Se você ainda não assistiu, precisa assistir, é um todo. Começamos com a parte introdutória, versículo a versículo, e hoje vamos então a Efésios capítulo 1, versículos 15 até 23, encerrando o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Wandario Martins estão conosco, bom dia aos meus queridos, também bom dia a Maria André Soares, também está juntamente conosco, Gilvan Paz, graça e paz a você, Gilvan, olha, até rimou. Que bom que estão conosco de novo, estava com saudade de vocês aqui no Café Teológico. E eu quero mais uma vez então lembrar vocês, estamos esperando que
mais pessoas venham junto conosco e permaneçam no estudo teológico. Temos então o seguinte, o que eu quero compartilhar com você sobre a revista Pense Nisso. Se você ainda não a conhece, assine, seja a versão digital ou impressa. Nós temos sempre a oportunidade de ter essa revista trimestralmente para o seu estudo. Por que você ainda não é assinante? Assine, surpreenda-se, conheça, creia um pouco mais. E a gente sempre fala aquilo que lá em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento na palavra de Deus. Se você não conhece o nosso Senhor, você precisa conhecê-lo mais. É possível só nós crermos mais em Deus se nós o conhecemos. É impossível nós crermos em alguém se nós não o conhecemos. Então a palavra de Deus está aí ao seu dispor e a Pense Nisso foi criada nesse intuito, de fazer com que você também tenha a oportunidade de cada vez mais crescer no conhecimento, tanto aqui no Café Teológico como a revista. Então assine lá pensenissoteologica.com/loja ou no WhatsApp 53-999-014822, chama que vamos lhe atender. Junte-se a nós, centenas de pessoas já estudando conosco a palavra de Deus. Eldio Dário Cruchart estão conosco também. Bom dia a vocês juntamente conosco. Temos então, mais uma vez, o texto eu repito, já pegou sua Bíblia? Ainda não? Pega sua Bíblia. Efésios, capítulos 1, versículos 15 a 23. Seja como os cristãos de Bereia. Abra o texto, confira, consulte, leia, se isso que de fato está sendo pregado é da palavra de Deus. Então vamos lá. Efésios capítulos 1, versículos 15 a 23. Como eu disse na semana passada, Paulo ele faz o seguinte. Paulo, quando escreveu as suas cartas, sempre ele inicia, muito costumeiro de Paulo fazer isso. Saudação, agradecimento, e depois ele vai tratar de um assunto específico. E é bonito quando Paulo vai falar do agradecimento ou de uma oração de agradecimento no início dessa carta, ele faz algo que, de certa forma, é um elogio para a igreja. Tem algumas cartas, como a carta de Paulo aos Gálatas, ele faz uma saudação e não faz uma oração de agradecimento. Porque Paulo estava um pouco com a igreja aos Gálatas, ele estava um pouco aborrecido porque eles tinham trocado ou deixado a graça de Deus de uma forma tão rápida. Por isso, Paulo lá em Gálatas, ele vai tratar de um assunto específico e talvez, de certa forma, até dar um puxãozinho de orelha àquela igreja. Aqui não, Efésios é diferente. Efésios, ele tem elogios. E aqui eu quero me ater nesse tema. Por que ele tem elogios? Vamos ao texto, vamos deixar o texto falar por si só. Diz assim o texto, versículo 15, Efésios 1:15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Muito bem. Veja o que está acontecendo aqui. Paulo, ele tem um elogio para a igreja. Este elogio, eu diria assim, talvez era algo que todo pastor gostaria de fazer para a sua igreja. Paulo, ele vai elogiar porque ele ouviu falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Era uma igreja exemplar. Uma fé, eu sempre chamo, uma fé que brilha, uma fé que faz com que outras pessoas sintam-se inspiradas em seguir. Então a gratidão que Paulo dá a esta igreja era uma igreja firme na fé, que demonstrava, que compartilhava, que testemunhava a fé no Salvador Jesus. Por isso que ele diz assim, não somente a fé, mas essa fé que tem e o amor que vocês têm por todos os irmãos na fé. Eu diria uma fé que frutifica em amor.
Se tem fé, tem amor. Se não tem fé, não procure amor, porque o amor ele é uma consequência de uma fé viva. Então, pessoas que não demonstram amor, às vezes deveriam se perguntar, será que elas ainda têm fé? Será que ainda existe fé neste coração? Porque o amor ele é uma consequência de uma fé viva. Porque, assim como João diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, no momento que você tem fé em Cristo, esta fé faz com que você também frutifique amor para com sua família, seus amigos, sua igreja. E isso, vamos dizer, Paulo ele tira o chapéu para esta igreja. Era algo elogiável diante da igreja. Estamos também com o pastor Gilmar Harnio assistindo, bom dia, Deus abençoe, querido colega. Também a Nelida Real Virgutner, bom dia, com muito amor, muito bom dia a você também, né? Dona Nelida, Ervaldo, grande abraço a vocês. Estamos com Efésios, capítulos 1, versículos 15 até 23, nós vamos seguir hoje. A oração de agradecimento de Paulo pela igreja, tudo aquilo que a igreja tinha, viveu, enfim. Versículo 16, ainda ele lembra: não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Por que ele agradece a Deus? Pela fé e o testemunho que eles davam. E Paulo menciona algo que era muito costumeiro de sua vida cristã. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Se você não sabe, Paulo é alguém que não somente escreveu, dava exemplo, ele também fazia o quê? Ele orava bastante. E tá aí um exemplo para todos nós. Paulo faz o quê? Ele diz, lembro de vocês nas minhas orações. E em todos os momentos, Paulo vai escrever também recomendações para oração. Ele vai dizer também, quando você estiver preocupado, lá em Filipenses ele diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Também ele vai dizer, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, orem sempre. Então são algumas menções que Paulo, ele não somente dizia, mas ele tinha uma vida de oração. Isso faz com que até mesmo nós nos inspiremos nele, porque a oração, eu poderia dizer, é a respiração de uma fé viva, que faz também nós nos relacionarmos com Deus. Deus fala a nós em sua palavra, e nós, mais uma vez, nos respondemos e conversamos e nos relacionamos com esse Deus por meio da oração. Então, se você não tem a prática de oração, faça. Seja como Daniel, que a gente já estudou aqui em Café Teológico também. Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia. Paulo aqui nos recomenda de novo a oração. Temos aí a Kátia Keller-Bittoff, um abraço, Kátia, obrigado por estar conosco também. Senhor Walter Weg, bom dia, grande abraço para o senhor Walter. Seguindo, então, nós estamos em Efésios, você que chegou agora, Efésios capítulos 1, versículos 16, falando da vida de oração que Paulo tinha. Vamos para o versículo 17. O versículo 17 diz assim, e peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Veja bem, e aqui está o fundamento, eu poderia dizer assim, daquilo que nós, como Igreja Luterana, nós cremos. Nós não viemos à fé por nossas próprias forças, nossa própria vontade, mas sim pela ação do Espírito Santo. E olha que bonito que Paulo ele vai dizer assim, eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Por que ele deu o seu Espírito? Porque não é possível vir a crer sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós também vivamos conectados com Deus por meio de sua palavra. É esse Espírito Santo que faz com que esta palavra que hoje você está recebendo, faz com que ela frutifique
esteja viva e fortaleça a sua fé, traga perdão e faça você viver cada vez mais. Então, o bonito disso é que a ação sempre vem de fora, ela não é nossa, ela é de Deus. Então, que tal, se Paulo era uma pessoa de oração, você também deva não somente pedir, mas interceder por outros para que estes que estão afastados, os seus filhos, que talvez não querem saber da igreja, as pessoas que desanimaram, estão afastadas, que elas também sejam tocadas pelo Espírito Santo, que vai aonde nós não conseguimos ir, vai lá no coração, e façam com que cada vez mais as pessoas se tornem sábias e também faça-os conhecer mais o Senhor Jesus. Esse era um pedido que Paulo fazia em suas orações. Tornará os sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Não simplesmente como alguém que é um exemplo a ser seguido, mas Paulo menciona algo que vale ressaltar. O conheçam como devem conhecer, não como exemplo, não como um guru, mas sim como alguém que é o Salvador, que veio para cumprir com a missão de Deus Pai, de salvar a humanidade, salvar você e a mim. Então, esta é a oração que você, amado irmão e irmã, deva fazer. Esta é a oração que também nós precisamos fazer pelos nossos, pela sua igreja. Se a sua igreja estiver em conflito, estiver em problema, peça que o Espírito Santo seja sempre o guia e oriente aqueles, às vezes teimosos, que não querem saber da igreja de Deus e muito menos, mas que o Espírito Santo os leve a crer e conhecer Jesus melhor. Porque quando nós conhecemos, eu gosto muito dessa figura, quando a gente conhece uma pessoa, você sabe com quem você está se relacionando. Eu sempre menciono, quando nós conhecemos as pessoas, nós podemos dizer de boca cheia, eu sei em quem tenho crido. Assim também é com Deus, com Jesus Cristo. Se você o conhece, obviamente você não vai ter dúvida. E cada vez mais você vai querer crescer no conhecimento e cada vez mais você vai querer se relacionar com a pessoa. Muito bem. Juliano Miller-Tim, nosso teólogo, está conosco. Bom dia. Também Denise Schelin Weg, bom dia a vocês. Então, falando ainda em relacionamento, observe você que já tem o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou seja, com alguém que você ama. Quanto mais que você o conhece, mais vontade você tem de estar junto com ele, ou ela, enfim. E relacionamento é isso. Se você não tem vontade de estar com a pessoa que você não conhece, você não ama. Da mesma forma é a nossa vida cristã. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais você fala com ele, mais você conversa, mais você quer estar na casa dele, que é na igreja, fazendo as suas orações. Então, se você hoje está um pouco assim, oscilando, vai na igreja por obrigação, se você está até mesmo assim meio esfriando na fé, às vezes falta relacionamento com Jesus. É isso mesmo. Você conhecê-lo melhor em sua palavra e você também fazer com que esse relacionamento se torne algo, é uma via de mão dupla. Você fala com Jesus na oração e ele fala a nós em sua palavra, que aqui estamos fazendo. Assim nós o conheçamos melhor. E isso só é possível quando o Espírito Santo nos guia nesta verdade. Por isso que Paulo vai dizer: eu sempre peço que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês para que vocês se tornem cada vez mais sábios. E o conheço como deve conhecer. Muito bem, vamos para o versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Peço a Deus que abra a mente, uma mente aberta. Eu sempre gosto da expressão, a mente é como um paraquedas, só funciona aberta. E aqui a NTLH vai trazer a questão abrir a mente. Peço a Deus que abra a mente. Abrir a mente
para o quê? Para conhecer Jesus. Abrir a mente não para aceitar todas as coisas, mas sim para conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E ele vai ligar isso com a esperança, que diz assim: abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Esse texto ele vai ligar-se com versículos lá em Romanos, que Paulo escreveu, Romanos capítulo 5, versículos 2. Veja o que diz lá. E aí você vai me entender muito melhor o que o texto quer dizer também. Romanos capítulo 5, versículos 2, diz assim, veja bem: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Olha a esperança de ir para o céu. E o versículo 3 e 4 diz assim: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Veja que Paulo diz assim: peço a Deus que abra a mente de vocês. Para que abrir a mente? Para entender até mesmo quando você estiver sofrendo, passando por aflições, dificuldades, seja ela financeira, familiar, emocional, enfim. Abrir a mente no sentido de que quando a aprovação vier, você não abandone Jesus, mas que em meio a esta aprovação ele te fortaleça para que você, ao conhecê-lo, possa cada vez mais ter esperança. Para quê? Para também saber que o sofrimento não é eterno, a dor não é eterna. Nós precisamos lembrar-se disso quando estivermos, muito especial, ainda passando por aflições da nossa vida. Peço a Deus que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e o conheçam a esperança na qual ele nos chamou, esperança daquilo que nos espera no lindo céu que ele foi preparar para cada um de nós. E o versículo segue ainda: e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O olhar de Paulo era sempre para cima, para o céu, fixos em Cristo Jesus. As coisas maravilhosas, as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então, eu já compartilhei com você até em outro momento, que quando isso é pesquisa científica, quando nós temos esperança, por isso que existe um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Se uma pessoa que não tem mais esperança, ou se ela perdeu a esperança, eu poderia dizer ela é um morto-vivo, é um morto ambulante por aí. Porque o cristão é alguém que deva ter esperança, pois tem promessas. E a promessa é uma só. Jesus Cristo garantiu, e isso é muito oportuno lembrar quando nós estivermos até mesmo passando por aflições. No mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. Então animem-se que a dor e o sofrimento não é eterno. Então, como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E é isso que Paulo faz aqui lembrar a todos nós. Josiane Keller dizendo bom dia, Nestor Ram também bom dia aos demais também que deixaram o seu cumprimento aí. Muito obrigado de sua audiência, batendo recorde de audiência neste exato momento aqui. Dailane Matos também, bom dia a você. Estamos em Efésios, capítulos 1, versículos 19 seguindo. É importante que você permaneça conosco e ainda mais compartilhe com os seus. Seguindo com o texto, versículo 19, Efésios 1, 19 diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Como é grande o seu poder, os que agem em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez o que ele se sentasse ao lado direito de Deus no mundo celestial. Versículos 19 e 20 de Efésios capítulo 1.
O que nós estamos falando aqui? Paulo vai dizer assim, olha, temos um grande poder que age em nós. Não é um poder qualquer, não é um poder de um governante, não é um poder de um humano qualquer. Ele diz, é o poder de Deus. E que poder é esse? Aí a gente pode lembrar mais uma vez. É aquele poder que Paulo vai mencionar lá em a carta lá aos Coríntios, logo no início lá, primeira carta, nós temos um texto muito bonito, onde Paulo vai, eu preciso abrir esse texto com você, que ele fala, o Evangelho é o poder de Deus. Veja bem, 1 Coríntios 1,18, de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Esse poder é capaz de fazer o quê? De transformar vidas, de levar pecador para o céu. Esse poder é capaz de ressuscitar mortos. E este é o ponto fundamental. O seu grande poder que age em nós, que cremos nele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que o ressuscitou, Paulo diz aqui. Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que se sentasse ao lado direito do mundo celestial. Jesus Cristo, sob o poder de Deus Pai, levantou dos mundos dos mortos, venceu o diabo, o pecado e a morte por nós. E é esse poder que age em você. Então, se tem alguma coisa que você precisa se firmar e até mesmo permanecer, é que tem um poder de Deus agindo em você. Primeiramente, para levar você a crer. Por isso que o Espírito Santo age em nós e por ele e a ele devemos interceder que assim permaneça. Outra coisa, esse poder faz com que nós também recebamos perdão de um Deus que é justo e santo. Esse poder vai fazer com que você, se de caso já estiver morto quando Jesus vier, esse poder ressuscitará você e tantos que já nos precederam, porque está ligado com o poder que levantou Cristo do mundo dos mortos e fez ainda mais com que sentasse ao lado direito de Deus no mundo celestial. Aquilo que a igreja confessa no credo apostólico, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vai lembrar que Deus Pai deu a Cristo a autoridade, o poder, a honra e a glória que ele também tem e o direito de governar por todo sempre no mundo ou em todo o universo. Aquilo que o Pai fazia, Cristo agora faz do lado direito de Deus. Quando o texto bíblico menciona do lado direito, é uma figura de linguagem para mencionar de que Cristo está e é tão igual a Deus Pai. E assim o faz, ganhando de Deus Pai toda a honra e glória para governar por todo sempre. Esse poder, é importante mencionar também que Deus o deu para que pudesse estar acima de tudo e todos. Se hoje você ainda carrega algum medo em seu coração, se hoje você ainda tem dúvidas com respeito àquilo que você crê, eu de novo volto naquele ponto que antes eu falei. Você precisa conhecer mais Jesus, porque em Cristo nós também somos beneficiados com esse poder de um Deus que está acima de toda potestade, de toda coisa que você possa imaginar. Muitas pessoas têm medo de espíritos, de fantasmas, de macumba, de tantas coisas que às vezes até os fazem viver uma vida cristã mesquinha. Então, quando Jesus Cristo recebe esse poder e é posto do lado direito de Deus, é importante que nós venhamos a lembrar de novo. Cristo é aquele que está acima de todas essas coisas que muitas vezes você tem medo. Cristo é aquele que não tem ninguém que vai vencê-lo mais. Não tem ninguém que vai ficar acima de Cristo.
Quando nós estamos na fé, e por isso que eu sempre digo, estar com Jesus é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Porque ele está não somente protegido, guardado, ele está salvo, e ele também é visto aos olhos de Deus Pai como um ser santo, porque Jesus nos santifica com a sua obra na cruz. Esse é o poder que fará com que nós também levantemos-nos dos mortos quando ele vier pela segunda vez. O versículo 21, ele segue nessa mesma ideia, dizendo assim: Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Tudo aquilo que você às vezes pensa que é um poder sobrenatural, muitos dizem é uma energia, ou é alguma entidade, algum espírito. Olha que Paulo diz: Cristo reina sobre os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Então não há ninguém. Eu sempre lembro aquilo que, quando Jesus caminhava entre as pessoas de uma forma humilde, e os espíritos caídos, os demônios que às vezes estavam em algumas pessoas, no tempo que Jesus estava conosco, os espíritos corriam, eles pediam para ser lançado aos porcos, eles queriam que Jesus os lançasse para longe, porque a presença de Jesus lança fora toda e qualquer força espiritual, autoridade ou qualquer poder. E quão maravilhoso é saber isso, que em Cristo nós estamos guardados debaixo de suas asas. E o versículo 22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Deu Cristo à igreja. Olha que presente, graça de Deus de novo. Eu lembro a você o seguinte, que muitas vezes a gente ouve muito a menção de que você tem que buscar a Cristo, você precisa fazer isso, ir ao encontro de Jesus. O texto bíblico ele sempre inverte a lógica, dizendo assim: Cristo veio, Cristo se deu, Cristo se entregou, e Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E o texto aqui aos Efésios vai dizer assim: deu Cristo à igreja. Olha que presente, o presente de que nós recebemos Jesus para a nossa salvação. A igreja recebeu Jesus como o Senhor de tudo, e nele nós podemos nos apoiar, nos vincular a ele e estar seguros de que, mesmo que venhamos a sofrer, Jesus vai segurar na nossa mão. Mesmo que nós passamos por aflições, que às vezes até mesmo percamos a vida, saiba que em Cristo a vida não termina na sepultura. E assim sendo, Paulo vai mencionar no versículo 23, o finalzinho que ele retoma isso mais tarde: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, por que ele parece que fala alguma coisa assim meio fora de contexto? Está falando de autoridade de Cristo, está falando também de que Cristo foi dado à igreja para ser o Senhor da igreja, e logo em seguida ele vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo. Então veja, ele sempre começa de cima, é uma questão lógica. Poder, glória, majestade. Jesus está à direita de Deus Pai, governando todo o mundo, todos os reinos, ou seja, todo o universo. E ele vai dizer assim: Cristo foi dado à igreja como presente, veio para resgatar a igreja, resgatar aqueles que creem, resgatar para os dar um lugar nos céus. E a partir disso, então, tem um casamento de que Cristo agora é o cabeça da igreja, ele está governando a igreja. E aí ele usa a figura de linguagem do corpo. Em um corpo, o que faz o corpo ser o que é, ou gesticular da forma que gesticula, falar o que fala, é a cabeça. A cabeça é
digamos assim, o motor desse corpo. Ele quer dizer isso de uma figura bem fácil de entender, é que o que cuida, manda na igreja é Cristo, o fundamento da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se você congrega em alguma igreja que esquece disso, eu digo, deixou de ser igreja. Se você está numa igreja que Cristo fica em segundo plano, não é mais igreja. Se pergunte se ainda é igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Se ele não for mais pregado, pode fechar as portas da igreja. Se a sua vida não for vinculada a Cristo, você já é um morto ambulante. Cristo é a cabeça deste corpo. E se a igreja é o corpo de Cristo, vai lembrar você que é parte desse corpo, você é uma célula desse corpo. E é bonito a gente lembrar de novo quando nós, sendo o corpo da igreja, precisa também estar bem. E é possível só estar bem se nós estamos ligados a Cristo. Quando as pessoas começam, dentro de uma igreja, uma congregação, a se bater entre si, se brigar, bater no sentido de armar confusão e de começar a armar problemas entre si, eu volto a dizer o que já disse várias vezes. Está esquecendo da centralidade da igreja, daquele que é o cabeça, Cristo e aquilo que ele nos ensina. Então veja bem, não perca o foco, mantenha-se ligado ao cabeça, porque se a cabeça é boa, podemos assim dizer, se Cristo é tudo para nós e que comanda esse corpo, se nós estamos em Cristo, obviamente devamos viver em unidade, em paz e amor e perdão. Quando esqueçamos isso, nós começamos a criar e ter grandes problemas em nossa igreja e nossa vida de fé. Por quê? Esqueceu da centralidade do fundamento da igreja, que é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, quando diz de completar Cristo, é um casamento entre Cristo e a igreja. Por isso que Cristo veio, porque ele ama a sua igreja. Então, há um complemento ali que nós, de novo, precisamos lembrar. Somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, aquele que é o cabeça. Para que haja unidade, amor, união, precisa sempre conhecer muito bem o cabeça, ou em outras palavras, conhecer bem o esposo, que é Jesus Cristo, o esposo da igreja, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, se a sua vida está faltando alguma coisa, se você não está se encontrando dentro da congregação da qual você congrega, volta para Cristo. Ele completa todas as coisas. Foca em Cristo. Foca de novo no Senhor Jesus. Ele completa, às vezes, o vazio que você sente, o vazio que sente, seja de alguma ou de outra coisa dentro da sua congregação, porque ele é o cabeça da igreja. Então é isso que tínhamos para hoje. Esse tema vai voltar de que Cristo é o cabeça, ele vai voltar no capítulo 4, a gente vai mencionar mais uma vez isso, a igreja é o corpo de Cristo, e fique comigo, onde queremos voltar a esse tema. Você é uma célula importantíssima. Imagine bem um corpo, se as células começam a dar problemas, se uma não quer trabalhar, a outra não está lá não fazendo a sua missão, veja bem que esse corpo também vai sofrer, vai adoecer e talvez vai morrer. E nós temos, eu já disse, o cabeça que é Cristo, que é excelente, é o nosso Senhor, está sobre tudo e todos. E estando nele, as células desse corpo, elas tornam-se todas saudáveis, mais ou menos para que você também possa assim entender essa figura de linguagem do corpo de Cristo ligado com a cabeça, que é o próprio Cristo. Esse era o texto para hoje. Com certeza, muito conteúdo, muitas coisas que aqui a gente traz para você. E de novo eu quero lembrar, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, é importante, manda um WhatsApp. Você que está nos ouvindo,
através da nossa web rádio, no aplicativo, no site, no Deezer ou até mesmo no radios.net. Manda lá no WhatsApp 53999014822. Simultaneamente estamos ao vivo aqui pela rádio e também pelo Facebook. Você que posteriormente nos assiste depois no YouTube ou até mesmo no Instagram, muito obrigado por sua audiência também. E você que permanece sempre conosco, se você gostou, compartilhe. Também é um modo de você dizer, gostei disso aí, alguém precisa mais conhecer. E é a forma da gente testemunhar também. Então tivemos aí esses versículos, foram 8 versículos apenas, mas foram de bastante conteúdo. A oração de agradecimento que Paulo traz a todos nós, especialmente esta igreja, que ele louva a Deus por ela ser uma igreja, de certa forma, poderíamos dizer, exemplar, pois estava ligado a Cristo e é o cabeça da igreja. É isso aí, fico por aqui, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Lembrando de novo, continue estudando a Palavra de Deus com a Pense Nisso, com a revista, assinando a revista. Você também colabora com os trabalhos de missão, tanto com a nossa rádio, também com o portal da Pense Nisso, que diariamente semeamos a Palavra de Deus lá no pensenissoteologica.com. Também você é um abençoador da missão que fazemos através da sua assinatura, com também lá em Cruzilhada do Sul e também do trabalho de capelania hospitalar aqui no município de Canguçu. Então tudo isso você colabora ao assinar e ainda mais você ganha e cresce juntamente comigo no conhecimento da graça de Jesus, ok? Fiquei sempre incentivo para todos vocês. Obrigado pelos comentários que você deixou e obrigado por sua audiência. Permaneça conosco com a nossa programação musical. Vem agora, às 11 horas tem o programa do pastor Welton Zarnot, chegando aí o culto doméstico às 11 horas, depois segue a programação musical. Hoje à tarde tem o Arnos Tour, trazendo sempre um programa bem bacana para você em língua pomerana às 18 horas e 6. Amanhã tem também o Pense Pomerano, o pastor Edgar Buslais às 9 horas. Domingo também. E o pastor Kunzendorf, Roberto Kunzendorf, vai estar às 10h03 da manhã aqui na nossa web rádio, trazendo o programa Hora Luterana. E o domingão à tarde encerra com o pastor Arthur Tcharzuk, falando também de um tema muito importante no assunto às 19 horas. E às 21 horas, o pastor Alejandro Bulhão assume a programação da Pense Nisso, trazendo para você o estudo sobre o segredo da morte. Fique ligado, amanhã, 21 horas, você tem esta programação do final de semana e além de muita música boa. Grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. A você, jovem, obrigado de coração por sempre estar conosco. Fiquem todos na paz, siga estudando a graça de nosso Senhor Jesus. Grande abraço a todos, feliz final de semana.